conflito entre Rússia e Ucrânia tem suas origens em uma série de eventos históricos, políticos e sociais que se intensificaram ao longo dos anos, culminando em uma guerra em larga escala que começou em 2022. Contudo, para entendermos a guerra, é importante analisarmos a situação antes de 2022, incluindo as relações entre os dois países, os eventos significativos e os fatores que contribuíram para a escalada do conflito. A relação entre Rússia e Ucrânia remonta a séculos, com a Ucrânia sendo parte do Império Russo e posteriormente da União Soviética. Durante o período soviético, a Ucrânia foi uma das repúblicas mais importantes, mas também sofreu bastante, especialmente durante a Holodomor na década de 1930, uma fome forçada que resultou na morte de milhões de ucranianos. Essa experiência deixou marcas profundas na memória coletiva ucraniana. Com o colapso da União Soviética em 1991, a Ucrânia se tornou um país independente. A nova independência trouxe à tona questões sobre a identidade nacional ucraniana e sua orientação política. Enquanto uma parte da população se sentia mais ligada à Europa Ocidental, outra parte mantinha laços fortes com a Rússia, influenciada pela história comum e pela presença significativa da língua russa na vida cotidiana. As tensões começaram a aumentar no início dos anos 2000, especialmente quando a Ucrânia começou a buscar uma maior integração com as instituições ocidentais, como a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Em 2004, a Revolução Laranja foi um marco importante. Protestos em larga escala surgiram contra alegações de fraude nas eleições presidenciais, que favoreceram o candidato pró-Rússia. O movimento resultou na anulação das eleições e em novas eleições que levaram um presidente mais pró-ocidental ao poder. No entanto, após um período de instabilidade política e mudança de governo, Viktor Yanukovych, um político pró-russo, foi eleito presidente em 2010. Sua administração foi marcada por tensões entre os apoiadores da orientação ocidental e aqueles que desejavam laços mais estreitos com Moscou. Em 2013, Viktor decidiu não assinar um acordo de associação com a União Europeia, optando por estreitar os laços com a Rússia. Essa decisão provocou protestos massivos, conhecidos como Euromaidan. Os protestos do Euromaidan culminaram em fevereiro de 2014 com a destituição de Yanukovych. A nova liderança ucraniana era fortemente favorável à integração europeia. A Rússia reagiu rapidamente à mudança de governo em Kiev. E em março de 2014, tropas russas anexaram a Crimeia após um referendo amplamente contestado que alegava que os habitantes da Crimeia desejavam se juntar à Rússia. Essa anexação foi condenada pela comunidade internacional como uma violação do direito internacional. Após a anexação da Crimeia, o conflito se intensificou no leste da Ucrânia, onde grupos separatistas pró-Rússia proclamaram repúblicas independentes nas regiões de Donetsk e Lugansk. O governo ucraniano respondeu como uma operação militar para recuperar o controle dessas áreas. O conflito se transformou em uma guerra civil que resultou na morte de milhares de pessoas e de deslocamento de milhões. O conflito também é visto sob uma perspectiva geopolítica mais ampla. A Rússia considera a Ucrânia parte de sua esfera de influência histórica e estratégica. Perder o controle sobre a Ucrânia para o Ocidente é visto como uma ameaça direta à segurança nacional russa. Para o Ocidente, apoiar a soberania da Ucrânia
é crucial para manter uma ordem internacional baseada em regras. As sanções econômicas impostas à Rússia pela anexação da Crimeia e seu apoio aos separatistas no leste da Ucrânia exacerbaram ainda mais as tensões entre Moscou e as potências ocidentais. A NATO começou a reforçar sua presença na Europa Oriental como resposta às ações russas. O conflito entre Rússia e Ucrânia da guerra é marcado por uma combinação de fatores históricos, políticos e geopolíticos complexos. As tensões continuam até hoje, refletindo não apenas as aspirações nacionais dos ucranianos por independência e integração europeia, mas também as preocupações russas sobre segurança e influência regional. O futuro das relações entre os dois países permanece incerto, com implicações significativas tanto para a região quanto para o mundo inteiro.